Olá, queridos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos na aula 12 de gestão da cadeia de suprimentos e nas últimas aulas nós já tratamos de estoque, de políticas de estoque, de previsão de demanda, de custos logísticos. Essa aula, a aula 12, vai complementar todas essas informações que foram tratadas nas últimas aulas. Então, é muito importante que vocês compreendam o conceito, para que depois também vocês consigam aplicar esse conceito nas suas atividades. Então, nós vamos trabalhar hoje o que nós chamamos de curva ABC. A curva ABC, ela nada mais é do que uma classificação de itens segundo a sua importância. Então, eu trouxe aqui algumas imagens provocativas para a gente conseguir analisar um pouquinho o que significa a importância, né? Então, imagine que você tem um conjunto de bens, aquilo que é seu, aquilo que você conquistou com muito esforço, né, com muito trabalho, com muito tempo e dedicação. Só que você ainda não parou para pensar na classificação que esses bens têm para você. Aqueles bens principais, eles devem ser considerados de classe A. Aqueles bens intermediários, eles são considerados de classe B. E aqueles bens que não possuem tanta relevância, tanta importância, mas são meus bens, eles devem ser considerados de classe C. Isso foi desenvolvido por Pareto há algumas centenas de anos atrás. Nós vamos chegar nessa classificação histórica um pouquinho lá na frente. Antes ainda, eu vou conversar com vocês sobre essa imagem. Então, eu olho para esses itens, um celular, um carro, um boné, um tênis, uma casa, e se eu bato o olho só numa classificação superficial, eu vou falar, por exemplo, que uma casa, um apartamento, ele tem um valor maior. Ele pertenceria a uma classe A de itens. Depois, também pensando nessa questão mais superficial, a gente poderia falar que o carro ele pertence também a uma classe A, que um celular pertence a uma classe B, que um boné pertence a uma classe C e assim por diante. Quando nós estamos falando efetivamente de aplicação da curva ABC, nós vamos considerar a questão valor. Só que nós não podemos considerar essa questão valor pensando na subjetividade das coisas. Aqui, eu gostaria muito que vocês olhassem para esses produtos, né? Eu sei que a gente está numa aula gravada, mas que vocês imaginassem qual desses produtos possui um maior valor monetário. Eu fiz de propósito, tá? Eu trouxe um produto aqui que custa 39 milhões de reais. Pensa aí, tenta chutar qual que é esse produto e por que ele pode ter esse valor. Um carro, um celular, um boné? Uma casa? Bom, gente, aqui no caso, o produto que custa 39 milhões de reais seria esse tênis vermelho que vocês estão vendo. Obviamente, esse valor de 39 milhões de reais, ele não está relacionado ao custo efetivo desse produto, mas ele está relacionado a todo o valor agregado que esse produto tem em si.
Para isso vocês precisam conhecer um pouquinho dessa história. Eu não vou me alongar não, tá? Vou contar de maneira muito rápida. Esse tênis, ele pertence, né, um igual, ele pertence a um dos apresentadores hoje que mudou de emissora, o Marcos Mion. Ele é um tênis da Nike. Até pouco tempo ele ficava guardado com esse apresentador e ele era preservado a vácuo, guardado para que nada acontecesse. Por quê? Ele foi desenvolvido, desenhado pelo Kanye West, né? Um artista americano consagrado. Na época que esse artista tinha um contrato, uma parceria com a Nike. Vocês estão vendo que o tênis é da marca Nike. Só que logo em seguida, depois de desenhar esse tênis, ele quebrou esse contrato e assinou um novo contrato com a Adidas. A Nike tinha produzido poucos pares e quando esse contrato foi quebrado, ela parou de produzir, parou de fabricar. Foram poucos pares no planeta. No Brasil, para o Brasil, vieram só 5 unidades desses tênis. E ele passou a ser considerado uma raridade, tanto pela questão da quebra de contrato, pela questão do desenho, quem criou o desenho, né, definiu como seria o tênis. Assim, ele foi adquirindo um valor muito maior do que o relacionado àquele custo de produção e o custo de venda. E o último leilão que possuía esse artigo teve lá um lance para arrematar o tênis de 39 milhões de reais. Então ele não está lá numa loja para você comprar neste valor, mas ele custa, pensando nesse último leilão, 39 milhões de reais, o que é um valor extremamente alto para um item que nós chamamos de bens de consumo, né? Que não é um item que dura eternamente. Mas, gente, perceberam que a avaliação de valor não pode ser algo subjetivo? Quando nós vamos fazer a classificação da curva ABC, nós precisamos compreender, sim, e classificar ou bens materiais ou bens intangíveis, mas precisamos classificá-los de acordo com aquele valor de momento, tá bom? É por isso que acontece de, às vezes, você vê alguém com um carro muito antigo, muito velho, entre aspas. Nem vou comentar do Carlos, tá, Carlos? Nem vou comentar da foto que eu recebi, que o Marcelo me enviou de um determinado veículo que possui agregado a esse carro antigo um valor até maior do que o valor comercial, que é aquele valor pessoal, aquele valor que você atribui a um bem de acordo com as experiências que você teve com ele, as experiências de vida, as experiências sentimentais, os valores sentimentais, tá? Então, para nossa análise aqui individual, pessoal, humana, nós precisamos atribuir valores para conseguirmos definir quais bens nós possuímos, que estão classificados lá na classe A, que estão classificados na classe B e que estão classificados na classe C. Essa é uma visão. Depois eu quero passar para vocês uma outra visão de um outro contexto, primeiro relacionado a bens, agora relacionado a contas. Nós também podemos classificar todas as nossas obrigações mensais, por exemplo. Então, a gente está falando de obrigações em um determinado período. Quais obrigações hoje representam a maior importância para você, né? Então, se eu penso nas contas que eu tenho para pagar, e hoje está muito difícil pagar a conta, né, gente?
Tem gente que fala que joga as contas para cima, pega aquela que veio, a pessoa paga. Sorteio de contas. Mas eu estou pensando aqui de uma maneira um pouco mais formal. Se eu olho para as minhas contas, eu olho para a minha conta de cartão de crédito, eu olho para a minha conta de luz, eu olho para a minha conta de água, eu olho para a parcela do meu carro, eu olho para a parcela da minha casa. Qual tem maior relevância e maior importância? Mais uma vez aqui, nós também atribuímos aqui a questão importância relacionada a valor. Por exemplo, a prestação de uma casa, ela pode ter um valor significativo. No entanto, se eu deixo de pagar, eu deixei de pagar a prestação da minha casa, qual é o risco que eu corro? Em primeiro lugar, se demorar muito tempo para que eu consiga fazer esse pagamento, eu corro o risco de perder a casa, né? O banco vem, toma a casa, vai leiloar e assim por diante. Então esse é o risco. Mas esse risco, ele hoje ainda é em um prazo um pouco maior, tá? Um pouco mais estendido. Agora imagine que o mesmo valor de prestação que eu devo da casa, imagine assim que seja R$ 2.000 a prestação da minha casa. Tá? Comprei a casa, dei a minha entrada lá, ficou um saldo, um resíduo para pagar o meu saldo devedor e eu vou pagar, mas vou pagar lá na frente, porque eu não tenho dinheiro agora. E, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, também uma conta, né, uma prestação de cartão de crédito de R$ 2.000. Prestação da casa R$ 2.000, prestação de cartão de crédito R$ 2.000. Qual é o risco de eu não pagar essa fatura do cartão de crédito? O risco é que o meu nome fique sujo. O risco é que o banco coloque o meu nome em protesto, né? Que a gente fala que é sujar o nome, colocar no Serasa. Esse é o maior risco eminente. No entanto, além desse risco, você fala assim, então eu vou pagar a minha casa, porque se eu não pagar a minha casa eu posso perdê-la e vou deixar de pagar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito pelo menos não vai fazer eu perder a minha casa, certo? Inicialmente esse pensamento está correto. Só que, se você pegar lá o seu boleto de pagamento da prestação da casa, qual é os juros que incide na sua falta de pagamento? E aí eu pego a fatura do cartão de crédito. Qual é os juros que incide no não pagamento desse cartão de crédito? Se eu faço essa comparação, o que tem mais relevância e o que tem mais importância? Pagar o cartão de crédito, porque os juros para o cartão de crédito é muito maior. Então vocês perceberam que eu estou fazendo uma análise de importância para essas contas que eu preciso pagar, a relevância que elas possuem na minha vida, e essas contas, elas estarão relacionadas a um risco e estarão relacionadas também a sanções, a multas, se eu não pagá-las. Também é uma classificação que envolve dinheiro e envolve risco. Professora, nesse caso, qual seria a solução? A primeira coisa que eu diria a vocês é dar importância para as contas que trazem um juros maior. Então, eu vou analisar isso, eu vou colocar isso na ponta do lápis. Qual é a conta que me traz um juros maior? Segundo, se eu pagar uma conta em detrimento da outra, então fiz o pagamento da minha conta de cartão de crédito, não paguei o apartamento. Quando
eu vou conseguir pagar a conta relacionada ao apartamento? Então também precisa ser feita essa análise. Porque se for demorar muito tempo, eu corro o risco de perder o bem. Né? Tem gente que fala assim, pico o cartão de crédito, sei que eu não vou pagar, não sei quando que vou ter dinheiro para pagar, então vou esquecer essa conta. Coloca meu nome, suja meu nome no Serasa, no SPC, onde tiver que sujar, porque essa conta eu não pago. Conheci várias pessoas assim, várias. É uma questão de análise. E qual é o segundo conselho? Não faça mais dívidas naquele momento, porque a sua capacidade de pagamento, ela não existe. Você precisa conseguir pagar aquelas contas que estão vencendo neste momento. Conseguindo quitá-las, aí sim você pode novamente adquirir outros bens. Conheço gente que corta um cartão de crédito porque não consegue pagar, vai lá e as informações financeiras começaram a ser mais rápidas agora, mas até há pouco tempo não era. Então a pessoa ia lá, fazia um outro cartão de crédito, estourava outro cartão de crédito, picava e ia para outro e assim por diante. Então tem pessoas que têm dívida de cartão de crédito com vários bancos diferentes e não saldou, não quitou nenhuma e hoje não consegue mais pegar nenhum crédito no mercado financeiro porque não consegue pagar, tá? Então, cuidado. Priorização. Priorização também em relação às suas obrigações, tá? Professora, por que você falou tudo isso? Porque agora a gente não entrou na questão de gestão da cadeia de suprimentos. Porque a gente vai entrar agora a partir desses exemplos que eu acabei de falar. Priorização de, primeiro, valores atribuídos a um bem e priorização de valores atribuídos a uma determinada obrigação. Como que isso é aplicável, por exemplo, a uma empresa? A gestão da cadeia de suprimentos. Então vamos lá. Gente, a curva ABC, ela também é aplicada quando nós estamos falando da gestão de itens do estoque, da gestão de produtos que eu vendo. Por quê? Lá também nós temos matérias-primas ou produtos fabricados e prontos que possuem maior relevância, maior importância. Normalmente os produtos de classe A, eles são em menor volume. Depois a gente tem os produtos de classe B, que estão em volume intermediário. E por último, nós temos o produto de classe C, que nós temos em grande quantidade estocada e guardada. Mas, se eu pensar só na questão volume, eu estarei cometendo um erro. Por quê? Mais uma vez, quando a gente fala de curva ABC dentro das organizações, são esses produtos de classe A que trazem o maior retorno monetário, maior retorno em dinheiro. Os produtos de classe B trazem um retorno intermediário também. E os produtos da classe C que eu tenho em grande quantidade, esses produtos trazem um menor retorno. Então, às vezes, quando a empresa ela consegue enxergar essa classificação, o que ela vai priorizar? Priorizar a compra e a venda de produtos de classe A. São aqueles que ocupam menor volume dentro do meu estoque. Então, eu não preciso de uma estrutura física muito grande, porque ele vai estar lá guardadinho. No entanto, quando a gente vende esse produto, ele me traz o maior retorno, maior faturamento, maior lucratividade. É diferente de
Produtos de classe C que eu tenho ocupando meu estoque de maneira gigantesca e eu vendo, até posso vender bastante, mas ele não me traz um retorno financeiro tão grande e eu preciso de um esforço maior para conseguir gerenciar e ter resultado com ele, tá? Então, produtos de classe A, pensando na gestão dos meus estoques, são aqueles em menor quantidade, mas com maior valor agregado. Produtos de classe B são aqueles que estão em volume, em quantidade intermediária e também trazem um retorno intermediário. E produtos de classe C, a gente tem num grande volume, mas que trazem um retorno em menor valor, tá bom? Outra coisa a ser considerada, então tá aqui. Classe A são os verdinhos, maior importância. Classe B, os amarelinhos, importância intermediária. Classe C, os vermelhinhos, que tem a menor importância dentro de um contexto, tá bom? Nós vamos aprender a analisar e calcular isso daqui a pouquinho, mas antes de nós aprendermos a analisar e calcular essas classes, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e definir de onde que surgiu essa classificação, tá? Historicamente, a curva ABC, ela foi criada por Vilfredo Pareto, na Itália, em 1897, para estudar a renda populacional de uma determinada região. Para esse estudo, Pareto desenvolveu a curva de Pareto, então ela é chamada de curva de Pareto, diagrama de Pareto, hoje conhecida também como curva ABC, a qual, na atualidade, é utilizada em diversas áreas do conhecimento. Bom, então vamos lá. Vilfredo, vivendo lá em um pequeno município, uma pequena região da Itália, começou a perceber que existiam muitas discrepâncias, muita desigualdade quando se tratava da renda da população da região. Então ele percebeu que existiam pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. E ele começou também a verificar que isso não acontecia só lá no seu povoado. Isso se replicava em outros locais. E ele foi estudar esse fenômeno e entender a proporção entre essa desigualdade. O que ele acabou descobrindo? Ele acabou descobrindo uma proporção que, posteriormente, foi denominada também de 20, 30, 50. O que é isso? É uma proporção de divisão daquela população. Então, existiam lá os 20% mais ricos, existiam os 30% de pessoas que estavam na classe intermediária e existiam aqueles outros 50% de pessoas que estavam numa classe mais pobre, tá? Mais pobre. Assim, ele definiu essa proporção 20, 30, 50. Vamos pensar e vamos fazer a análise que o Vilfredo Pareto acabou estabelecendo. Ele analisou a população da região, imagine que essa população tinha 1.000 pessoas. E que a renda da região, somando tudo que aquelas pessoas, 1.000 pessoas ganhavam, somando, deu 1 milhão. Tá bom? Ele foi analisar aí, a partir desse momento, como que ficava a distribuição de renda entre essas pessoas. E aí ele acabou
descobrindo essa proporção? Ele verificou que 20% da população, tá aqui, ó, 20% da população dessas 1.000 pessoas, 20, não sei se vai ficar bonitinho, tá? Eu tô escrevendo sem mouse, então vamos lá. 20% da população ficavam, gente, com 80% de toda a renda. 20% da população ficava com 80% da renda. Nesse caso aqui, com 800 mil. Assim, cada uma dessas pessoas, das mais ricas na época, ficavam com 4 mil de renda, né? Por mês. Ele também verificou que 30% das pessoas, então, 30% das pessoas ficavam com 15% da renda. Nesse caso aqui, com 150 mil. Ou seja, cada uma das pessoas acabava ficando com 15% de tudo que era ganho, tá? Essa foi a segunda proporção que ele encontrou. E por último, aqui tem um errinho, gente. Aqui, ó, por último, é 500 pessoas, ou seja, 50% da população que ele estudou no momento, então 50% dessa população ficava apenas com 5% da renda total. Ou seja, nesse caso, 50 mil. E assim, dividindo, né, a renda de 50 mil por 500 pessoas, cada pessoa só com 100 mil reais. 100 mil reais, não, só com 100 reais. Ou seja, foi a proporção de 20, 30, 50. Essas pessoas foram consideradas pessoas de classe A, as mais importantes. Essas pessoas foram consideradas de classe B, aquelas intermediárias. E essas pessoas foram consideradas de classe C, aquelas que não representavam importância em relação à sua renda. Gente, isso acontece até hoje. E eu chego a dizer que hoje ainda é uma proporção pior, tá? Mas o que ele acabou descobrindo? Que essa análise de 20, 30, 50, dividindo as classes, elas também poderiam ser aplicadas a outros contextos históricos e empresariais, tá bom? O que ele acabou definindo como regra? Então a gente vai entender como regra agora, pensando nessa mesma classificação, mas no contexto de controlar os meus estoques, de organizar os meus estoques. Então tá aqui. Classe A são os itens dentro do meu estoque mais importantes e que devem receber toda a atenção no primeiro momento do estudo. Os dados aqui classificados correspondem a uma média de 80% no valor monetário total e 20% dos itens. Ou seja, todos os itens guardados dentro do meu estoque, se eu for fazer uma análise, 20% deles, menor quantidade, corresponde a todo o valor de 80% investido, tá? 20% de itens, 80% de valor gasto com esses itens e guardados no meu estoque. Pensando na classe B, são os itens intermediários que deverão ser tratados após as medidas tomadas sobre os itens de classe A. Então, o meu foco, eu cuido mais, me preocupo mais com os itens de classe A. Eu vou pôr seguro naqueles itens, eu vou ter um acondicionamento especial. Então, lá, quando eu falei do Marcos Mion, o tênis é guardado a vácuo e assim por diante. Eu penso na mesma proteção, tá? Para os meus itens mais importantes. Depois eu vou cuidar dos intermediários. Então, esses deverão ser tratados após as medidas tomadas para cuidar dos itens de classe A. Seus dados em médias correspondem a 15% do valor investido, tá? É total.
com 30% dos itens estudados. Então, 30% de tudo aquilo que tem no meu estoque, eu gastei 15% de valor monetário. Classe C são os itens de menor importância, embora volumosos em quantidade, mas com valor monetário reduzidíssimo. Em geral, a gente tem lá um valor monetário de 5% para esses itens, então gastei com eles 5% do valor monetário do meu investimento, mas eles correspondem a 50% dos itens guardados, tá bom? Bom, gente, essa proporção ela não é estática, tá bom? Existem várias maneiras de se calcular. Vou ensinar vocês a compreender um pouquinho essas maneiras, mas ainda assim eu preciso conseguir fazer uma análise. A primeira análise que eu vou mostrar para vocês é uma análise gráfica. Como que a gente enxerga essa proporção de itens dentro de um gráfico? Como que eles estão representados? E depois nós vamos fazer o cálculo, tá bom? Então tá aqui, ó. Uma determinada empresa pegou todos os seus itens, classificou segundo os valores investidos e segundo o volume desses itens e definiu a sua curva ABC. Então vamos entender. Os elementos que correspondem à classe A, ou seja, aqueles elementos mais importantes, são esses 10 iniciais aqui, certo? Então, 10 itens, 10% de todos os itens que eu possuo, eles correspondem a 65,84% de todo o meu investimento. Então, a empresa, ela possui 100 itens, tá aqui, ó, esse é o máximo, tá? Ela possui 100 itens no seu estoque. Desses 100 itens, fazendo a classificação, ela descobriu que 10%, 10 itens, correspondem à classe A e que representam 65,85% de tudo que foi pago. Depois, a gente tem a classe B. A classe B é composta por 25% dos itens, ou seja, 25 itens. E esses itens correspondem a 24,88% de tudo que foi investido, tá bom? No caso desta empresa. E por fim, a gente consegue inclusive enxergar a composição de itens e de custos monetários pela visualização. Nós temos os itens da classe C, que são 65% dos itens, ou seja, 65 itens. E esses itens correspondem a 9,27% do valor investido. Aqui, qual é a preocupação inicial da empresa? De cuidar desses itens aqui de classe A. Proteger, vender mais e assim por diante. Depois, qual é a sua segunda preocupação? Os itens de classe B. Vou cuidar desses caras. E por último, eu faço a gestão dos itens de classe C. Então, a minha energia, tanto em guarda quanto em vendas, ficam inicialmente para A, depois para B e por último para C. Tá bom? Bom, gente, a gente entendeu, visualizou graficamente esses itens, tá? Aqui, na questão de valores, a somatória gasta com todos esses itens está aqui, ó. Esse foi o valor monetário, tá bom? Aqui, para os itens, né, totais, e aqui é a somatória. Então, eu vou somando e eu vou encontrando as diferenças entre eles, tá bom? Bom, analisando aqui o gráfico, agora a gente vai para um exemplo de cálculo, que é o exemplo que vocês precisam aprender a fazer, porque depois vocês vão replicar nos exercícios. Então, prestem bastante atenção neste exemplo. Imagine que eu estou falando do estoque de matéria-prima de uma empresa.
tá? Não estou falando de estoque de produto acabado. Imagine que ela só fabrica um produto, tá bom? O foco dela é fabricar e vender aquele produto. Só que ela precisa ter um controle maior das matérias-primas para que ela também consiga ter uma negociação melhor com os fornecedores, para que ela consiga desenvolver um espaço adequado fisicamente para essa matéria-prima e assim por diante. Então, várias decisões elas são, né, apontadas quando a gente fala aqui de cuidar de matéria-prima e a partir também da definição da curva ABC, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Imagine que o único produto que essa empresa fabrica é essa cadeira. Tá? Ela fabrica essa cadeira e vende essa cadeira. Fabrica e vende e assim por diante. Para que ela consiga produzir, fabricar essa cadeira, numa quantidade de 3.000 unidades de cadeira, tá? Ela quer fabricar 3.000 unidades de cadeira, ela precisa dessa lista de materiais aqui, tá? Imagine que a produção por mês de cadeiras é de R$3.000 e essa é a quantidade necessária para que ela consiga produzir essas 3.000 cadeiras. Então, vamos entender a lista. Então, a gente tem 3.000 unidades de ferragem, que é essa parte aqui, ó, do pé aqui, ó. Essa parte já é comprada pronta, tá? Vem prontinha. Tá bom? Ela precisa de 3.000 unidades aqui, dessa parte de baixo, né, que vem até aqui. Depois, ela precisa de 3.000 unidades de encosto, que é a parte de dentro aqui, dessa fase de encosto. Ela precisa de 6.000 unidades de assento, por quê? Esses assentos, eles são em 2 camadas, tá? Para reforço. Então, ela vai precisar, e eu tô falando da parte interna, tá? Do assento. Então, ela precisa de 2 unidades para cada uma das cadeiras. Ela precisa de 15.000 unidades de espuma. A espuma ela vai compor tanto o assento quanto o encosto. Ela precisa também de 3.000 unidades de tecido, que vai também fazer um encosto e o assento, vai forrar o encosto e o assento. Ela precisa de 3.000 madeiras F, que estão aqui dentro do assento, vão compondo as etapas, né, cada uma das camadas, e também compõem o encosto, tá? Então, a gente tem madeira F, que vai compor o encosto, madeira G, que vai compor o assento. Ela precisa também do tecido H, precisa do parafuso I e precisa da porca. Juntando todos esses materiais, indo para o processo de produção, ela consegue fabricar essa cadeira. Essa é a primeira informação. Então, a gente precisa saber material e quantidade para conseguir fazer esse cálculo. Aqui eu poderia estar falando de produtos acabados, gente. Televisão A, televisão B, celular A, celular C e assim por diante, tá? O exemplo está relacionado ao processo produtivo, mas não necessariamente a gente está falando só de guardar materiais que estão lá na matéria-prima. A gente pode estar falando de materiais também de produtos acabados, tá? Outra informação que nós precisamos conhecer: o custo unitário de cada um desses materiais. Lembra que eu falei lá no comecinho que a gente classifica, prioriza, dá importância a determinados materiais de acordo com o valor monetário que eles possuem? Tá aqui. Eu vou agora compreender o valor monetário desses materiais, juntando o quê? 2 informações importantes: quantidade consumida e valor unitário. Então, eu já tenho essas 2 informações. O que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo para conseguir calcular e definir a curva ABC? Primeiro passo é conseguir achar agora o custo total. Como que a gente faz isso?
Então, a gente tem aqui na última tabelinha que foi mostrado o custo unitário, então, o custo de cada um dos itens. E também temos a quantidade necessária para a produção de cada um dos itens. Como é que a gente faz para achar custo total? É simples. Então, custo unitário vezes quantidade, a gente tem o custo total. Tá aqui, vou fazer isso para cada um dos itens, para cada uma das linhas. E aí eu acabo encontrando o custo total de cada um dos itens. Depois, o próximo passo para conseguir calcular a curva ABC é classificar esses itens de acordo com o maior custo de cada um deles. Eu classifico de maneira decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá bom? Vamos lá. Então, qual foi o item aqui de maior custo total? Tá aqui a madeira G. Ela custa muito mais para a empresa. Depois, a madeira F. Depois, a espuma D. Depois, a porca J. Depois, o tecido H. Depois, o parafuso I. Depois, o assento C. Depois, a ferragem A. O encosto B e, por último, o tecido E. Essa foi a classificação. Depois que eu classifiquei isso daqui, eu vou preparar uma tabela. É essa tabela que vai me auxiliar, me ajudar a conseguir calcular toda a minha classificação ABC. O que a gente precisa ter nessa tabela? Então, tá aqui. Primeiro componente a gente já viu, então isso aqui a gente já conhece. É o nome do produto, o nome da peça, tá? Depois o custo unitário. Eu trago aqui a informação de custo unitário que a gente já viu. Depois quantidade necessária, isso aqui a gente também já viu. É a quantidade de consumo em um determinado período. Aí eu tenho o custo total que a gente já fez. Então a gente vai trazer isso para cá de maneira classificada. Aqui eu tenho o custo acumulado. Eu preciso fazer esse cálculo e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o custo acumulado. Aí nós vamos trabalhar a porcentagem acumulada e por último nós vamos definir os itens, quais pertencem à classe A, quais pertencem a B e quais pertencem a C. É sempre a mesma composição a tabela. Se vocês procurarem aí na internet da vida, classificação ABC, curva ABC, diagrama de Pareto, vocês vão ver que as tabelas trazem essas informações. Um pouquinho diferente, talvez, mas o intuito é este mesmo cálculo, tá bom? Bom, depois que eu criei a tabela, eu vou colocar aquelas informações classificadas, que a gente acabou de ver, já de maneira organizada dentro dessa tabela. Tá aqui. Então, de acordo com o quê? De acordo com o custo total, como eu havia falado, de maneira decrescente. Outra coisa que vocês podem observar aqui, que é importante, pensando na teoria de custo ABC, e de curva ABC e diagrama de Pareto. A gente não falou da proporção 20, 30, 50%? Essa proporção a gente vai tentar estabelecer ao longo de todas as quantidades que a gente possui estocadas. Aqui no caso, a gente tem 10 itens estocados, tá? O que quer dizer isso? Que em azul a gente tem 20% dos itens e esses itens vão corresponder à classe A, lembra? 20, 30, 50. Que eu tenho 30% dos itens que estão aqui em vermelhinho, ou seja, 3 itens, que vão pertencer à classe B. E eu tenho 50% dos itens que estão em verde aqui, e esses itens vão pertencer à classe C. É essa a proporção, gente. Então, tudo que está em azul, eu sei que é classe A. Tudo que está em vermelhinho, eu sei que é classe B. Tudo que está em verde, eu sei que é classe C. Já sei isso. Agora, eu preciso encontrar
as porcentagens. Sempre porcentagem em relação a valor. E a proporção 20, 30, 50 em relação à quantidade de itens, tá? Quantidade de itens vão corresponder a valores. Bom, como é que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente precisa achar é o acumulado. A gente vai acumular linha por linha. Então, a primeira linha eu sempre vou copiar. Então, se eu tenho gasto 96 mil no primeiro item, é só copiar e colar. Colei essa informação. Aí, agora eu começo a acumular. Como que eu começo a acumular? Sempre o valor aqui da linha anterior, no caso vai ser 96 mil, mais o 21 mil que vai dar o novo valor da linha. Tá aqui. Então, vamos lá. Já coloquei. Como é que eu fiz isso? Ó, tá assim, ó. 96 mil que eu copiei e colei, mais 21 mil é igual a 117 mil. Achei o acumulado. 117 mil mais 18 mil é igual ao acumulado da próxima linha, da 135 mil. E assim por diante, vou somando e colocando na linha, somando e colocando na linha, somando e colocando na linha, vou fazendo acumulado até o final. Já achei, tá bom? Agora a gente vai ter que achar a porcentagem acumulada. Como é que eu faço a porcentagem acumulada? A gente já fez isso na disciplina de gestão financeira. Eu quero saber da linha da madeira G. Eu pego o valor da linha, 96 mil, divido pelo total. Aqui a gente não tem a somatória total, então eu vou dividir pelo total, vezes 100. Acho a porcentagem daquela linha. Tá certo? Então vamos lá. Já está calculado aqui. Como é que eu fiz o cálculo? Ó, 96 mil dividido por 191 e 100 me deu a porcentagem de 50,24. Ok? Como é que eu faço para achar a madeira F? Mesma coisa. 117 mil dividido pelo total vezes 100. Como é que eu faço para achar a espuma D? 135 dividido pelo total vezes 100. E assim vou fazendo para todos os itens. Fazendo no Excel, isso é muito, muito, muito mais rápido. Tá bom? Bom, ok. Agora, por último, a gente precisa achar as porcentagens de cada uma das classes. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu sei assim que como eu tenho o valor acumulado e ele vai chegando até o total, aqui também eu tenho a porcentagem acumulada. Ela vai chegando até dar 100% aqui, certo? Tá bom? Como é que eu acho a porcentagem da linha A, da minha classe A? Eu vou pegar o valor da última linha da classe A. Então, aqui está acumulado, então eu sei que aqui vai ser 61,22%. Eu já sei que isso aconteceu. Tá bom? Já tá ali, já tô olhando, não preciso calcular nada. Professor, agora como é que eu faço para achar o da classe B? Porque tá acumulando, acumulando, acumulando. Como é que eu faço? Eu sempre vou utilizar a última linha da classe que eu quero achar, que no caso é a B, menos a última linha da anterior. Então, eu vou fazer 85,40, tá aqui, menos 61,20. Última linha da B, menos a última linha da A. Como é que eu faço para achar da C? Última linha da C, menos a última linha da B. E aí, achei as porcentagens. Tá bom? Lembrando que essa somatória aqui, ó, das classes também tem que dar 100%, tá? Se você fez alguma coisa errada. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que a classe A, que contém 2 produtos, 2 itens do meu estoque, 2 itens, essa classe A, ela corresponde a 61,22 de tudo que eu gastei com matéria-prima, tá? Classe B, que tem 3 itens, corresponde a 24,18% de tudo que eu gastei. E por último, 5 itens que compõem a classe C correspondem a 14,60% de tudo aquilo que eu gastei. Tá bom? Pra gente finalizar,
falando, eu descrevi. Agora eu vou colocar isso de uma maneira descritiva. Tá aqui, ó. Neste caso, a classe A, que corresponde a 20% dos itens, sendo eles madeira G, madeira F, bem como a 61,20%, 22% dos valores investidos. 20% dos itens, 61,22% dos valores investidos. Classe B, 30% dos itens, que é espuma D, porca J, espuma H, que corresponde a 24,18% dos valores investidos. Classe C, 50% dos itens, parafuso I, assento C, ferragem A, encosto B, e tecido E, que corresponde a 14,60% de tudo aquilo que foi investido. Tá bom? Bom, gente, é assim que nós calculamos e definimos as prioridades de guarda, de zelo, de investimento e de venda para determinados itens estocados, sejam eles matérias-primas ou materiais acabados. Agora eu vou liberar os exercícios. Eu peço que vocês façam os exercícios com bastante atenção. E se tiver qualquer dúvida, por favor, me chamem no chat, que nós ajudamos. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.